Siga comigo lá para Brasília. Após adiar a votação por falta de consenso, o Senado deve analisar hoje a taxação de compras internacionais de até $50. O Henrique Carmo tem mais informações sobre isso. Henrique. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. É isso, ontem, após a retirada desse trecho do projeto de lei, o projeto de lei que prevê a criação do programa Mover, foi retirado ali esse trecho que prevê essa cobrança de impostos sobre compras internacionais de até $50. Essa retirada foi feita pelo relator do projeto de lei e esse tema deve voltar a ser discutido hoje em plenário, isso de acordo com o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Os senadores devem voltar a analisar esse tema, mesmo que ele tenha sido excluído do projeto de lei. Já esse projeto que prevê a criação do programa Mover está pautado como o primeiro item da pauta hoje da sessão plenária que começa às 14h. Ontem, após a reunião de líderes, o relator do projeto de lei que cria esse programa Mover, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, ele anunciou a retirada desse item relacionado à cobrança das compras internacionais de até $50. Vamos ouvir o que disse o senador logo na saída ali da reunião de líderes. Não vou mudar o relatório ele está feito e vai ficar desta maneira, retirando a taxa das blusinhas do programa Mover, porque é um corpo estranho, não deveria fazer parte e é um assunto que tem que ser aprofundado e não voltado de maneira assodada. E eu também deixei claro que as modificações são necessárias. Nós estamos falando aqui de algo que vai modificar o cenário nacional de descarbonização, que é o tema mais importante do momento, que é o clima, as mudanças climáticas. O Brasil tem que fazer alguma coisa e está fazendo, estimulando em R$20 bilhões a neoindustrialização, trazendo aqui um novo patamar de incentivos. Então, é isso que tem que ser o foco desta votação. O trecho sobre a taxação das compras internacionais, de acordo com o senador, ainda não tem acordo ali no Senado para ser levado, para ser debatido e ser levado à frente. Já o líder da bancada do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, ele disse que essa medida de retirar esse trecho da taxação das compras internacionais do projeto de lei não partiu do governo federal ou de nenhuma articulação por parte do governo. Vamos ouvir. Não houve nenhum acordo com o governo para retirar a taxação que foi votada na Câmara. Houve conversa do relator, evidentemente que é um direito dele, mas a decisão de acolher uma emenda supressiva que retirava a taxação dos importados foi uma decisão do relator. Como o senador Jacques Wagner disse, esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados com a inserção do chamado jabuti, desse trecho da taxação das compras internacionais. Isso também incomodou ali parte da Câmara dos Deputados, que cumpriram alguns acordos para que esse projeto fosse aprovado. Então, hoje segue para o plenário do Senado Federal apenas o projeto de lei prevendo a criação do programa Mover e, se caso ele for aprovado, ele retorna para a Câmara dos Deputados, porque houve essas alterações previstas pelo relator. A gente segue acompanhando as negociações, os desdobramentos desse processo aqui em Brasília, no Senado Federal, e trazendo sempre as novidades aqui no Jornal. Lívia. Combinadíssimo, Henrique Carmo. Bom trabalho para você. Até já. Vamos ouvir Amanda Klein e Cristiano Beraldo a respeito desse desencontro de acordos entre governo e Câmara, governo e Senado, porque, Amanda, a gente tem dois cenários agora. Isso se realmente a proposta, a taxação, avançar hoje no Senado Federal. Ela ser confirmada da forma como foi aprovada, com uma alíquota de 20% na Câmara dos Deputados. E aí a situação se resolve, ou não ser confirmada, houver algum tipo de mudança em relação ao entendimento no Senado, e depois, quando o texto voltar para a Câmara dos Deputados, ter algum problema, porque Lira não gostou do acordo não ser confirmado no Senado e cobrou orientação única por parte do governo com os parlamentares. O que deve acontecer, na sua opinião, e o que pode estar no pano de fundo dessa confusão toda? Acho que eu vou começar pelo pano de fundo, Olívia. É preciso entender o que acontece na disputa municipal de Alagoas. Um afiliado político e aliado muito próximo de Lira, o JHC, que hoje é prefeito de Maceió e candidato à reeleição,
anunciou para o Lira anteontem à noite que o seu vice seria Rodrigo Cunha, que é esse senador que tirou a taxação das blusinhas do texto principal do Mover. O Rodrigo Cunha tem como suplente ao seu cargo no Senado a dona Eudócia, que é mãe, que vem a ser mãe do JHC. Então, o que você teria, qual é o escopo, qual é o desenho que você teria? O Lira queria indicar o vice de JHC, queria que fosse alguém da confiança dele. O JHC disse não, eu resolvi que será o Rodrigo Cunha. E aí a mãe do JHC pode assumir essa posição no Senado, enquanto isso acontece, enquanto Rodrigo Cunha é seu vice. Isso liberaria espaço mais à frente para que o próprio JHC seja candidato ao Senado por Alagoas em 2026, uma vaga que é pleiteada pelo próprio Lira. Então, veja só, e ainda tem todo o clã Calheiros nessa confusão. São apenas 2 vagas para o Senado e até agora temos pelo menos 3 querendo disputar essa indicação. Como isso embaralhou totalmente o jogo em Alagoas, eu ouvi de alguém que entende da disputa regional que o JHC não precisa nem sair de casa para ser reeleito prefeito de Maceió, o Rodrigo Cunha resolveu dar um grito de liberdade e trucar o Lira ontem, tirando do texto justamente essa parte que tinha sido acordo patrocinado pelo próprio Lira, que é a taxação das compras internacionais. Isso causou a maior celeuma. O Lira ligou para o Haddad no Vaticano, reclamou com ele, cobrou uma articulação única do governo. Isso expõe ainda mais a fragilidade, desmoraliza a articulação do governo, porque o texto que vem da Câmara não é respeitado pelo Senado. Agora, na conversa que eu tive com líderes que participaram dessa reunião ontem, que tentaram chegar a um acordo para devolver a taxação das compras internacionais ao texto principal do Mover, não houve acordo, ou seja, não haverá votação simbólica, cada um vai votar de um jeito, situação e oposição, mas haverá vários destaques ao texto, destaque sem separado para aprovar a taxação das chamadas blusinhas. E aí, MDB, União Brasil e o próprio governo devem votar a favor do texto da taxação que veio da Câmara. Pois é, mas além dessa novela local, ainda existe uma questão muito prática, que é a pressão que o presidente da República vem sofrendo dentro da sua própria casa, a partir de influenciadores como Felipe Neto, traídos porque Lula disse que não taxaria essas compras a menos de $50, a primeira-dama também fez coro, e aí agora fica claro que o governo só pensa naquilo, só pensa em taxar. Como Lula, para dar uma satisfação a esses apoiadores de internet, sugeriu que vetaria a taxação para que depois o Congresso derrubasse o veto, fica o Congresso no papel de ser o quê? Ser um instrumento para o presidente da República parecer que ele é muito preocupado com a população, sobretudo a população de menor renda que vem recorrendo a essas compras nos sites internacionais. Ora, fazer esse jogo custa caro e, pelo visto, não acertaram direito o pagamento do valor cobrado e criou-se esse imbróglio. Não vejo absolutamente nenhuma nobreza na atitude nem do relator, nem do Congresso, porque o que o Congresso está a fim de fazer é justamente aumentar a taxação para a população brasileira, algo absolutamente inaceitável numa realidade em que este governo inchado e ineficiente nos custa muito, mas muito mais do que deveria.